Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Podem tomar assento em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo. Epístola do apóstolo São Paulo aos Colossenses. Capítulo de número 2. Versículo de número 13 e o versículo de número 14. Epístola de São Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 13 e o 14. Amém? Podemos ler? E diz assim: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Amém? Nesta noite eu quero pregar sobre o milagre da cruz. Epístola de Paulo aos Colossenses é uma das epístolas primordiais do Novo Testamento. Os irmãos sabem que havia algumas epístolas a qual Paulo havia escrito e endereçado para algumas igrejas. E essas epístolas, ela tinha algumas diretrizes informativos e normativas para a igreja. Em especial, a carta de Paulo aos Romanos, que dentro do Novo Testamento é a carta mais teológica do Novo Testamento, a qual Deus deu muita revelação para o apóstolo das missões. Mas em especial, Colossenses, ela vai figurar no topo daquela epístola que vai bater o martelo e vai virar o prego, falando a respeito de Jesus Cristo. Então, nesse primeiro ponto de partida, a gente observa que esta epístola, ela é voltada e centrada para Cristo. Então ela é uma epístola cristológica. Por quê? Porque a centralidade dela é Jesus Cristo. Paulo, quando ele tem no seu coração a vontade de escrever essa epístola, para os irmãos entender, Paulo não foi o fundador da igreja da cidade de Colosso. Segundo os textos sagrados da Bíblia Sagrada, lá em Atos, capítulo de número 19, vai estar relatado quando Paulo, ele chega em uma cidade por nome de Éfeso. Paulo, quando chega na cidade de Éfeso, segundo o próprio texto sagrado, Paulo vai causar um alvoroço naquela cidade, porque Paulo vai trazer a veracidade da palavra de um Deus Todo-Poderoso. Então a Bíblia Sagrada diz que a palavra do Senhor, quando ela chega na cidade de Éfeso, a Bíblia diz que em pouco tempo a glória de Deus havia descido sobre aquela localidade. Diz o texto sagrado que é exatamente nesse contexto aonde Paulo vai ganhar um homem por nome de Epáfras. Epáfras, então, ele vai ouvir a palavra do Senhor. Epáfras vai ser doutrinado pelo apóstolo Paulo. Epáfras, então, vai receber o batismo com o Espírito Santo e evidências de línguas estranhas. E a Bíblia diz que Paulo, ao sair da cidade de Éfeso, Paulo vai percorrer toda a Ásia Menor para pregar a palavra do Senhor. Mas é nesse período aqui que Epáfras,
ele volta para a sua cidade natal, a cidade de Colosso. Para os irmãos entenderem mais ou menos como era aquela localidade, a cidade de Colosso, ela ficava sobre ou no meio de duas cidades. A primeira era a cidade de Laodiceia e a segunda era a cidade de Hierápolis. Segundo o texto sagrado, a cidade de Colosso era a cidade a qual Deus havia escolhido para fundar uma igreja, para trazer um avivamento sobre aquela localidade. Mas o próprio texto diz que essa cidade aqui, ela foi sucumbida quando Roma, com toda a sua dinastia, com todo o seu poderio militar, Roma então vai derrotar a Grécia. E diz o texto sagrado que Roma então, quando chega naquela localidade da Ásia Menor, em especial no Oriente, diz o texto que eles vão colocar algumas cidades como cidade-estados de Roma. E a primeira cidade que eles vão levantar como cidade de Roma era a cidade de Laodiceia. Então, neste período aqui, a cidade de Colosso era uma cidade que fabricava tenda, era uma cidade que fabricava linho, era uma cidade que produzia algumas plantas e vendia e produzia, e era uma cidade muito próspera naquele ambiente. Mas a Bíblia diz que a cidade ela havia sido sucumbida por essas duas cidades que havia sido levantada e implementada pelo governo de Roma. É neste período aqui que Epáfras, quando ele chega, só olhe para mim, daqui a pouco você vai dar glória. Epáfras, quando chega na cidade natal, a Bíblia diz que ele sai pelos becos e valadas e começa a pregar a palavra do Senhor. Segundo o texto sagrado, existiam algumas sinagogas dos judeus e eles também eram adoradores de deuses estranhos. Para os irmãos entenderem, a cidade de Colosso, por ser uma cidade vassala da cidade de Roma, eles eram permitidos adorar a vários deuses. Então Deus havia determinado que aquela cidade precisava receber a palavra do Senhor. Então Epáfras, quando chega naquela região, ele começa a pregar dia após dia, noite após noite, e a glória de Deus havia descido sobre aquela região. Quando a gente lê Colossenses capítulo de número 1, a gente observa que dentro de um ano, a quando ele estava pregando na rua, aquela humilde congregação, então ela cresce, ela explode no estopim da glória de um Deus Todo-Poderoso, e o nome do Senhor começa a ser glorificado naquela região. A primeira coisa que acontece na igreja é o que está relatado lá no livro do profeta Joel, capítulo de número 2 e o versículo de número 28, quando ele vai relatar e ele vai dizer: e nos últimos dias diz Deus, e eu derramarei do meu espírito. Então a glória havia descido sobre aquela região, e o Espírito Santo do Senhor resolveu habitar naquela região, batizando os crentes com fogo e línguas estranhas. Então o primeiro ponto que eu aprendo: a igreja, para ter crescimento, o Espírito Santo ele tem que descer. Aonde tem fogo tem glória, aonde tem glória tem poder, e aonde tem poder tem unção. Então a primeira coisa que Epáfras ele faz e ele entende, aprendendo do apóstolo Paulo, é que a igreja precisa receber o Espírito Santo do Senhor, porque é ele que prega, é ele que batiza, é ele que renova, é ele que opera, é ele que se manifesta, é ele que dança, é ele que tem, é ele que pode, é ele que tira, é ele que levanta, é ele que batiza, é ele que está aqui e é ele que vai operar no meio da igreja. Segundo a Bíblia Sagrada, Epáfras então, ele prega, ele louva, ele ensina. Com 3 anos que a igreja está alicerçada, o próprio Epáfras, em Colossenses capítulo de número 1, a partir do versículo de número 5, ele começa a relatar e ele começa a dizer que havia entrado a heresia e o sincretismo religioso dentro da congregação. A pior coisa que existe dentro da igreja é quando se
se levanta algum crente para querer negar a divindade e a glória e a deidade de Jesus Cristo. Ora, a Bíblia diz que a glória pertence a Ele, o poder pertence a Ele, quem se manifesta é Ele, quem batiza é Ele. Então eu aprendo uma coisa, que as portas do Hades ou do inferno não podem prevalecer contra a obra do Senhor. Agora dá uma olhada para o teu irmão de banco. Eu sei que tem gente que não gosta, mas dá uma olhada para teu irmão de banco e diga assim para ele: não se preocupe não, a igreja ela tem dono. Quem é o dono da igreja não é o pregador, não é o pastor, não é o presbítero, não é o evangelista, não é o diácono, não é o pastor presidente. E quem é o dono pregador é o Espírito Santo no meio da igreja e Jesus Cristo. Dá uma balançada nele e diga para ele: então as portas do inferno não vai prevalecer contra esta obra, porque quem habita aqui é Ele. Se é Ele que habita, eu aprendo uma coisa: a igreja ela é intocável. Se levanta quem se levantar, pode se levantar o inferno todo, mas a igreja ela fica de pé, ela fica de pé, ela fica de pé. A heresia entrou. Só que Epáfras esqueceu que o dono da igreja estava no céu, de olho na igreja, e dizendo para ele: Epáfras, tu és apenas o instrumento, mas a obra é regida por mim. Olha como está o texto, olha como está o texto, olha para mim. Aí a Bíblia diz que ele ficou preocupado. Por quê, irmão? Porque o sincretismo entrou, a divisão começou dentro da igreja. E quando a divisão começou dentro da igreja, ele ficou perturbado. Aí Epáfras foi visitar a Paulo. Aonde? Lá em Roma. Quando Paulo estava prisioneiro. Agora olha a conversa que Paulo teve com Epáfras. Epáfras, quem habita na igreja? Aí ele disse: Jesus. Quem prega na igreja? Aí ele disse: Jesus. Quem se manifesta na igreja? Jesus. Quem comprou a igreja? Jesus. Quem batiza a igreja? Jesus. Quem lavou a igreja? Jesus. Quem deu dons para a igreja? Jesus. Quem ordena o homem ao diaconato, presbitério, evangelista e a pastor? Jesus. Então por que você está preocupado, Epáfras? A igreja não é sua, é dele. Aí observe, Epáfras abriu a boca e ele disse: mas a heresia tomou conta, e estão querendo substituir a adoração centralizada a Jesus, a anjos e a conceito judaizante. Aí Paulo disse: senta aqui, porque tu vai aprender, aleluia, a destruir a heresia da igreja. Lá em Gênesis capítulo de número 1, está relatado que o mundo era sem forma e vazia. Então o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. E que Espírito era esse? O Espírito do Senhor descendo sobre a terra. Olha o que Paulo disse: Epáfras, antes do mundo ser mundo, ele já existia. Antes do mundo ser criado, ele já existia. Antes dos anjos serem criados, ele já existia. Antes dos querubins serem criados, ele já existia. Antes dos serafins serem formados, ele já existia. Antes de Lúcifer se rebelar, ele já existia. Então olha para teu irmão e diga para ele: ele é de eternidade a eternidade. Ninguém criou a ele. Ele subsiste acima de tudo e de todos. Então ele habita no
meio da igreja. Aí ele diz: Adão, quando foi formado para a honra e a glória de Deus. Aí olha o que Paulo vai dizer: mas Satanás induziu a mulher. Só olhe para mim. E a mulher, por sua vez, persuadiu o homem. E os dois comeram do fruto. Mas a mulher, quando come do fruto, nada acontece. Mas quando Adão, o primeiro homem, ele comeu do fruto, o que aconteceu? O que aconteceu? Quem anda na EBD sabe. O controle da humanidade foi passado para Satanás. Satanás agora é o representante da terra. Observe, só observe. Ele agora, como representante, ele agora tem o controle e ele tem o poder para matar. Por quê? Porque quando o homem foi feito para ser imortal. O homem não foi feito para morrer. O homem foi feito para receber poder e unção de Deus. Mas com o pecado, o que aconteceu? O DNA da morte entrou no homem e corrompeu a humanidade. Então, a partir de agora, a morte passou a reinar. Agora vamos passear na Bíblia, bora? Vamos passear na Bíblia? Olha para mim. Olha o que a morte fez. Adão morreu. Caim morreu. Abel morreu. Enoque morreu. Matusalém morreu. Abraão morreu. José morreu. Elias morreu. Saul morreu. Davi morreu. Os profetas morreram. Os profetas menores morreram. Os reis de Israel, reino norte, morreram. Os reis de Judá, reino sul, morreram. Judá morreu. Aleluia. Quando chegou em João Batista, a morte fez o quê? Tragou o último profeta. Mas aí vem o Novo Testamento. Olha o que está escrito lá em Romanos, capítulo de número 5. Aonde abundou o pecado. Vou repetir de novo. Aonde abundou o pecado, a graça, tá fraco, a graça, tá fraco ainda, a graça. Então olhe para o seu irmão e diga para ele: a morte reinou até João Batista, mas chegou Jesus. E a morte não tem poder sobre Jesus. Jesus nasceu e Satanás tentou matar. Jesus iniciou o ministério e Satanás tentou matar. Jesus caminhou na terra desenvolvendo o ministério 3 anos e meio e Satanás tentando matar. E sabe o que a Bíblia diz? Que Satanás não tinha poder sobre ele. Ele disse: eu dou a minha vida por livre e espontânea vontade. Jesus, lá no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 1, está escrito: e ele era o Verbo. E o Verbo se fez carne. Então aqui eu aprendo uma coisa: lá no trono da graça, a raça humana estava
condenada e fadada. Mas Jesus olhou do céu, olhou para o Deus Pai, o primeiro da Trindade, olhou para o Espírito Santo, o terceiro da Trindade, e disse: Pai, ninguém tem poder para resgatar a humanidade. Satanás está governando, mas eu vou me despir da minha glória. Isso aqui é gostoso. E vou descer lá embaixo e vou resgatar aquele povo. Olha para mim. Aí a Bíblia diz que no último momento ele está no madeiro. Nem vou entrar nessa história, porque vocês pregam melhor do que eu e sabem melhor do que eu essa história. Ele está no madeiro. Sabe o que é que a morte estava dizendo? Venci de Adão até João Batista. Venci todos. E estou vencendo mais um. Olha como está na Bíblia. A morte bradou e disse mais ou menos assim: esse embusteiro, você sabe o que é embusteiro? Você sabe o que é embusteiro? A raiz da etimologia da palavra, mentiroso e enganador. Vai morrer e eu vou tragar a sua vida. Ele está no madeiro, 3 horas da tarde. Ele olha para o céu e ele diz assim: Pai, está consumado. Aí a Bíblia diz que ele vai baixando a cabeça, dá o último suspiro, e a morte olhando, dizendo: parei o tal de Messias, o embusteiro, e acabei com a igreja. Morreu! E quando ele morre, olha como está o texto, Efésios capítulo 4, versículo de número 7. Olha o que está escrito. E ele quem? Jesus. Vírgula. Desceu até as partes mais baixas da terra. E a morte, parei o Messias e acabei a igreja. Aí a Bíblia diz: e lá vem Jesus caminhando e dizendo: Satanás. Lá em Apocalipse capítulo de número 1 e versículo de número 18 está escrito: todo poder me é dado no céu e na terra. Aí a morte olhou e disse: eu traguei mais um. Olha o que Jesus disse: a partir de hoje, para que o corpo dele está colocado num túmulo. Vem o primeiro dia, a morte. Isso aqui é interessante, irmão, da Bíblia. Por quê? Porque a morte estava esperando o corpo de Jesus apodrecer. No segundo dia, a morte se apresenta de novo e ela diz: cadê o cheiro de carne podre? Chama os tapuru e os bichos para comer o corpo deste embusteiro. Aí a Bíblia diz que no terceiro dia, Satanás apareceu e disse: cadê o corpo? Cadê o mau cheiro? Morte, se apresente. Tapuru, porque ainda não comeu o corpo deste embusteiro. Aí a morte se apresenta e a morte vai dizer mais ou menos assim: não tem como. Urabacalabrachai andarabelfodecomanai. Não tem como. Não tem como o quê? Tocar no corpo dele. Por que não tem como tocar no corpo dele? Porque não foi achado pecado no corpo dele. Aleluia. Aí o tapuru se levantou e Satanás disse: vai e come o corpo dele. Aí o tapuru disse: não tem como. Por quê? Porque ele é santo. Ele é santo.
não foi achado pecado nenhum nele. Não foi, não foi, não foi, não foi, não foi, não foi, não foi. Dá uma olhada no teu irmão, cutuca ele, balança ele, vai, cutuca, provoca ele, diga para ele, ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo, ele é santo. Sabe o que foi que Jesus disse? Morte, você reinou até agora, mas a partir de agora, tu vai morrer. Tem lógica isso, irmão? Não tem. Não tem lógica. A morte morrer. Olha para o seu irmão aí de ladinho, olha para ele, diga para ele, a morte. Diga, com força, diga a morte. Morreu. De novo, diga a morte. Morreu. Agora olhe para mim, sabe onde foi que ela morreu? Lá dentro da sua casa. Não vai morrer ninguém lá dentro da sua casa. Diz o Senhor para você: teu marido não vai morrer, o teu filho não vai morrer, a tua parentela não vai morrer. Jeová está me dizendo aqui nesta noite: tem um sendo preparado para Satanás tragar, mas Jeová está dizendo para você: eu estou dando livramento de morte a ele agora. Sinta a minha glória agora. Tem glória de Deus aqui, irmãos. 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 O sangue do Cordeiro ainda tem poder. O sangue do Cordeiro ainda tem poder. O sangue do Cordeiro ainda tem poder. Isso aqui é para quem crê. Se você crê, levanta a mão e comece a adorar, porque tem glória chegando. Tem glória chegando, 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 tem glória chegando. Aleluia, só adora, só adora, só adora, só adora, só adora, só adora, só adora. Colossenses capítulo de número 2, versículo de número 14, está escrito mais ou menos assim, que o meu escrito de dívida, você sabe o que é escrito de dívida? Era tudo que eu devia para Satanás. Por quê? Porque o primeiro homem, o primeiro Adão, ele pecou, e com o advento do pecado, o homem passou a ser devedor para Satanás. Então o escrito de dívida era uma cédula, e a minha cédula era impagável, incalculável. A tua cédula era impagável, era incalculável. Agora dá uma olhadinha para o teu irmão aí de banco e diga para ele: Jesus Cristo está pagando a tua cédula. Diga para ele, tenha vergonha não, diga para ele, você é assembleiano, é pentecostal, então diga para ele: a tua cédula, a tua dívida já foi paga, já foi paga. Satanás se apresentou diante de Jesus e disse: olha aqui o que Fabrício está devendo, é muito alto, a conta dele é impagável, não tem como ele ser resgatado. Tu vai pagar com o quê? É ouro, é prata? Que moeda é essa? Que moeda tu vai pagar? Jesus lá na cruz do Calvário abriu os braços, e o que foi que aconteceu? 3 horas da tarde, o sangue dele está escorrendo na cruz, e a Bíblia diz que quando tocou no solo, olha como está o texto, o que aconteceu, pregador? Quem estava morto passou a ter vida. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa: ainda que esteja morto, Jeová vai fazer reviver. O meu Deus, a qual eu sirvo, ele tem poder para reviver, ele tem poder para transformar, ele tem poder para fazer, ele tem poder, se preciso for, irmão, entrar até no quinto dos infernos. Aleluia, porque ele é o Deus Todo-Poderoso. Satanás hoje perdeu mais uma, levanta a tua mão, porque eu vou começar a entregar o que ele está mandando, e Jeová está mandando dizer para alguém aqui neste lugar: Satanás perdeu esta peleja, perdeu esta peleja, perdeu esta peleja, ele perdeu esta peleja. Porque, pregador, a glória de Deus acabou de chegar, então adore a ele, dê glória para ele e glorifique o nome dele. Satanás queria me condenar.
Satanás queria condenar o pastor, condenar os presbíteros, condenar os obreiros. Aí Jesus, na cruz do Calvário, olhou para Satanás e disse: Satanás, eu desci para resgatar. A partir de agora, a morte morreu. Estou pagando a dívida do pregador Fabrício. O que ele devia não deve mais. Agora tu vai fazer algo aqui pelo ato de fé. Tu vai agora fechar os seus olhos, e tem alguém lá dentro da sua casa, você sabe quem é, que ainda está devendo esta dívida para Satanás. E deixa eu aqui te dizer, Satanás já está pronto, tudo engatilhado para vir cobrar esta fatura hoje, e neste exato momento. Mas o teu Deus, que é misericordioso, ele está dizendo para você: se prepare, porque quando você chegar na sua casa, vai ter surpresa lá no meio dos seus. E que surpresa é essa, pregador? Estou dando livramento agora de morte. O revólver, eita Jeová, segura minha língua, o revólver não vai disparar, porque Jeová está acampando os anjos no meio dos teus, e está dizendo para você nesta noite: eu estou dando livramento. Satanás perdeu esta peleja. Mulher, eu já te disse, filha, Satanás não vai ter prazer em tocar em ninguém, porque eu estou dando livramento agora. O revólver não vai disparar, porque eu estou livrando agora. Sinta a minha glória e o meu poder. A igreja adora, eu estou sentindo a presença dele aqui, irmão. Eu estou sentindo a presença dele aqui, irmão. O meu escrito de dívida está pago. O seu também foi pago. O do pastor já foi pago. O dos obreiros já foi pago. E Jeová está dizendo: eu estou pagando de um dos teus agora. Vai ter salvação no meio dos teus. Isso aqui é para quem crê. Aleluia. Isso aqui é para quem crê. Aleluia. Mocidade, me ajuda em nome de Jesus. Louva aquele hino que vocês louvaram agora no final. A mocidade, nome de Jesus. Louva aí com fé e segurança. Quem ainda não é evangélico, faz assim com a mão. Quem não é evangélico, todo mundo aqui já é evangélico? Todo mundo? Glória a Deus. Todo mundo já é evangélico, né? Quem não é batizado com o Espírito Santo com fogo e evidências de línguas estranhas, quem não fala em mistério, faça assim com a mão. Deixa eu lhe dizer uma coisa, tem notícia boa para você. Quem batiza está aqui. Diga amém. Não sou eu, porque se você me virar de cabeça para baixo, nem dinheiro cai, porque não tem. Não é o pastor que batiza, não é os presbíteros, é o Espírito Santo de Deus. Então, se você crê na Trindade e no batismo com o Espírito Santo com fogo, sai do seu lugar e venha para cá. Eu não batizo. Quem batiza é o Espírito Santo. Sai do seu lugar e venha para cá em nome de Jesus. Tenha vergonha não, sai do seu lugar e venha para cá. Quem precisa de oração, irmão, sai do seu lugar e venha para cá. A Bíblia diz: mais oração, mais poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Então sai do seu lugar e venha para cá em nome de Jesus. Sai do seu lugar e venha para cá. Pode soltar aí o louvor. Sai do seu lugar e venha para cá. Tenha vergonha não, irmão. Tenha vergonha não. Receber o batismo com o Espírito Santo, irmão, é revestimento de poder. Para fazer a obra de Deus precisa ser batizado. Para pregar, para louvar, para evangelizar, para dirigir, tem que ser revestido de poder. A igreja fecha os olhos. Só adora.
A igreja só adora. Mas nada se comparará. Seu papel, irmão, é adorar. Seu papel, irmão, é adorar. É adorar. Fecha os olhos, adora. Deixa Jesus Cristo trabalhar nesta noite. Aleluia. Fecha os olhos e começa a adorar ao Espírito Santo. Deixa ele trabalhar. 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 Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. O que eu tenho contigo, filho, é maior. Se prepara, porque eu vou te jogar na terra. Eu vou soprar tu para o outro lado, porque o que eu tenho contigo é diferente. Medita na minha palavra, desça pelas madrugadas, porque a partir de hoje vou eu começar a abrir o rolo da revelação da minha palavra. Diz o Senhor para ti: começa a descer pelas madrugadas, porque aonde tu botar a tua mão, eu vou começar a operar agora. Diz o Senhor: tu é vaso precioso para mim. Satanás tem uma fúria e por esses dias tentou te derrubar, mas eu te dei livramento, eu te cobri, eu te protegi e disse: nele ninguém toca, nele ninguém toca, nele ninguém toca, nele ninguém toca. Ai de quem se levantar contra ti, porque eu abro terra e engulo a terra, porque eu tenho me agradado das tuas obras, diz o Senhor dos Exércitos. Começa a adorar, começa a adorar, começa a adorar, começa a adorar, começa a adorar. Abra a tua mão, filha, no nome de Jesus. Abra a tua mão. Diz o Senhor para ti: estou eu botando uma quantia na palma da tua mão, e a partir de hoje vai ser diferente naquele local, porque a partir de hoje vou eu trabalhar no meio dos teus. A partir de hoje vou eu trabalhar dentro de ti, no teu ministério, na tua unção. A partir de hoje a tua garganta, estou eu agora tocando, estou eu dando grave, agudo, afinando, e a partir de hoje vai louvar, vai louvar, vai louvar. Abra a tua boca e deixa a minha glória descer, 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 descer. Receba poder, diz o Senhor. Em glória, tem 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 glória. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, receba agora o batismo, receba agora o batismo. Em nome de Jesus, abre a tua boca agora, abre a tua boca agora, abre a tua boca agora. Seja cheio, 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 cheio. Poder, 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 poder do céu, poder do céu. Línguas estranhas, repartida como que de fogo. Desce agora, 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 agora. Fale mistério agora, agora, agora. Em nome de Jesus. Receba agora poder, 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 poder. Revestimento de poder, revestimento de poder. A partir de hoje, filha, quando tu chegar na tua casa, tu só vai orar, porque a minha Shekinah está descendo no meio da tua casa. Tu vai voltar a sentir a minha presença lá dentro da tua casa. Não somente me inflama, porque aqueles cultos que tu tem visto saiu, 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 porque eu tenho poder naquele negócio, diz o Senhor. Receba agora, receba agora, receba agora, receba agora, receba agora o dom de língua. Seja cheia, 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 cheia. Labadala brachai, andará meu fogo comandai, labrimito comandai, eu sou de comandai. Ai, pra, poder, 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 poder. Fale mistério agora, 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 agora. Desenrola a língua agora, em nome de Jesus. Agora, agora, agora.
outro hino, viu? Bota o janta pra... Bota para o janta... O Espírito Santo está na casa. Aleluia! Vamos lá.